queremos agradecer a todos que estão presentes. Nós vamos iniciar o nosso encontro sobre como organizar uma boa rede de saúde pública. Nós tivemos aqui a grata satisfação de termos aqui conosco algumas pessoas que lidaram bastante tempo com a área de saúde e que vão colocar suas reflexões para que a gente possa estar acompanhando, né? Então, primeiro, o doutor Evilásio Farias, prefeito de Taboão, deputado federal, presidente da Câmara e médico, né? Uma salva de palmas para o doutor Evilásio. Estou aqui do meu lado com o José Carlos Vido. José Carlos Vido já foi presidente da Prozasco, secretário de Planejamento e Gestão e foi secretário de Saúde. E atualmente é chefe de gabinete também, nesse ato, representando o prefeito Rogério Lins. Então, uma salva de palmas, José Carlos Vido. E nós temos aqui o Dalmo Viana, secretário adjunto da Secretaria de Saúde de Guarulhos, um batalhador também, bastante tempo, ocupou vários cargos de assessoria no governo do Estado, é uma pessoa que tem experiência em gestão pública. Muito obrigado, Dalmo, uma salva de palmas para o Dalmo. Nós temos também a professora Tereza, coordenadora do projeto Osasco Queremos, e também o professor Candal, né, um dos nossos coordenadores, o Francisco Cordeiro, presidente do IPMO, que está aqui presente também, uma salva de palmas para eles. O Roberto Terassi, que foi já vice-prefeito de Embu, né? A Cláudia Bonfim, coordenadora de compras, José Alves, conselheiro gestor da saúde, do Santo Antônio, da Maria Pia. Agradecer a todos eles e uma salva de palmas para eles também. Bem, como eu disse para vocês, nós fizemos algumas pesquisas em vários bairros de Osasco, bairros numerosos como Helena Maria, Munhoz, Baronesa, Bonança, Vila Menque, Mutinga, Roxidale, Piratininga, Santo Antônio, Veloso, Novo Osasco, e agora aqui na região do Bela Vista, Jaguaribe, e sobre o futuro da cidade, né, sobre o futuro. Nós já tínhamos organizado 2 encontros desses, sobre um com empresários da cidade, sobre a geração de emprego e renda na cidade, profissionalização de jovens, e também com os sindicatos, né? Tiveram presente o sindicato dos metalúrgicos, dos comerciários, funcionários públicos e trabalhadores de construção civil. Mas as pesquisas apontam que a prioridade bem destacada pela população desses vários bairros, cerca de 90% a 92% em todos eles, é uma boa rede de saúde pública, né? Então, como organizar essa boa rede de saúde pública? E aí, então, nós fizemos convite para pessoas que têm experiência aqui de Osasco e também de outros municípios, para a gente compartilhar com eles essa preocupação e também ouvir as reflexões que eles têm baseado nas experiências deles, né? Então, o nosso formato é simples, como de outros encontros, nós vamos passar a palavra para eles. O doutor Evilásio Dalmo também tem um trabalho de transparência. E nós vamos iniciar com José Carlos Vido, né, que foi secretário de Saúde, tem bastante experiência de gestão, e representando nesse ato o prefeito Rogério Lins. Tem a tribuna à disposição, José Carlos Vido. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação.
Boa noite a todas, a todos. Boa noite, está animado, Mário. Acho que era com você. Boa noite aos meus colegas aqui da mesa, doutor Evilásio, grande prefeito lá de Taboão. Vários mandatos, 2 mandatos, né, Evilásio? 2 mandatos. Meu querido amigo Dalmo, nos encontramos em algumas ocasiões lá no governo do Estado. O Dalmo esteve na Secretaria de Planejamento e eu, assessorando o deputado Celso Gílio, fomos lá várias vezes em busca de convênios, emendas. Mário Luiz, vereador aqui da nossa cidade, atuante, parabéns pela iniciativa. Esse projeto Osasco que queremos, sem sombra de dúvida, acrescenta muito, traz informações importantes para todos nós, para os vereadores, tanto para a Câmara Municipal quanto para o Executivo também, e vem de encontro à máxima que nós usamos muito nesse governo Rogério Lins. Quando a gente ouve mais, prefeito Evilásio, erra menos. Quando a gente ouve o povo, nós atendemos mais facilmente as demandas e somos mais assertivos nas decisões e conseguimos entender melhor as demandas da nossa população. Professora Tereza, que coordena esse trabalho brilhantemente, parabéns também pela sua atuação à frente desse trabalho do vereador Mário Luiz. A saúde que queremos. Esse, na verdade, é o grande desafio. Falarmos em saúde num país como o Brasil, eu diria que, sem medo de errar, é quase um sonho expor aqui para vocês a saúde que queremos. Claro que nós sabemos, e todos vocês sabem, e acredito que muito melhor do que eu, muito mais do que eu, com muito mais propriedade do que eu. Mas entendo que uma boa rede de atendimento básico, sólida rede de atendimento básico, com as categorias profissionais da saúde capacitadas, uma boa equipe médica, enfermeiros, técnicos, atendentes, sobretudo, nas unidades de saúde, cuidando, atendendo com humanismo, né? Claro, ninguém vai numa unidade de saúde em busca de diversão, de piada ou matar o tempo. Vai porque precisa, vai geralmente num momento de dor, de fraqueza. Então, é fundamental que a equipe de apoio, que a equipe de atendimento seja amplamente capacitada. Essa rede de saúde básica, de atendimento básico, precisa estar preparada para um bom trabalho de saúde bucal, um bom trabalho de saúde mental, sobretudo saúde mental. Muitas das doenças, Mário Luiz, que poderiam até ser resolvidas somente com uma boa conversa. Eu vou contar um episódio para vocês. Eu fiz ainda quando secretário uma experiência, foi me oferecido um mutirão, participar de um mutirão de oftalmologia. Um consultório, uma clínica particular, ofereceu aí para a região 1.000 tratamentos de glaucoma. Negociado com o laboratório doou todos os colírios e todo o medicamento e juntaram lá vários oftalmologistas. Nós mandamos 300 pessoas daqui de Osasco, foi a cota que me foi oferecida. Caríssimo prefeito, mais de 50% não tinham absolutamente nada. 52%, para ser exato, saíram de lá com diagnóstico negativo, não tinham nada, não estavam doentes, não precisavam sequer de tratamento. Então, a doença estava na cabeça das pessoas. Eles só queriam, na verdade, ouvir de um profissional, de um médico, de alguém que entende do assunto, de que ele não estava doente. Eu acredito, eu tenho muita convicção de que, na rede básica, muitos dos problemas nós resolveríamos com o clínico geral, com um bom atendimento, com uma boa conversa, e a pessoa sairia de lá, quando muito, com uma receita, com um medicamento genérico para sair e curado e, no dia seguinte, ter vida normal. Então,
É fundamental esse acolhimento, e a saúde mental faz parte da estratégia, ela faz parte do atendimento básico, é tão necessária quanto o clínico ou quanto qualquer outra especialidade. Claro, as farmácias sempre supridas com todos os medicamentos da rede, daquilo que a prefeitura e que os municípios disponibilizam. Osasco não tinha aqui uma relação municipal de medicamentos, nós criamos isso em 2018, e hoje temos um remume, transformamos aqui as nossas compras de medicamentos de mais de 2.000 itens para 550 itens, aproximadamente. Padronizamos dentro de todas a receita, com todos os cuidados, por uma equipe técnica grandiosa, vendo aquilo que tem menor contraindicação e que faça o efeito mais rápido. Chiquinho, boa noite. Esqueci de te cumprimentar, meu colega lá do secretariado, presidente do IPMO. Então, essa é, no atendimento básico, uma equipe em sintonia, uma equipe que tenha o humanismo como compromisso para atender a nossa população. E, evidentemente, a rede equipada com unidades bem conservadas, que não era também a nossa realidade, e não é ainda, né, até hoje, mas estava muito distante da nossa realidade aqui, as nossas unidades aí semidestruídas e muitas sem manutenção há muitos anos. A estratégia da saúde da família, bem configurada, com o médico, com o enfermeiro, com os agentes comunitários de saúde que visitam regularmente e possam, em casa, resolver muitos dos problemas que impedem que a pessoa precise ir à unidade de saúde e principalmente, o quadro de servidores adequado. Nós temos realidades muito discrepantes aqui na nossa cidade, unidades de saúde que atendem 40 mil habitantes, e unidades de saúde que não chega a 20 mil habitantes. O ideal, o doutor Evlásio sabe bem disso, é que isso fique aí na faixa de 20, exagerando 20 mil habitantes por unidade de saúde. Então, a nossa rede ainda é insuficiente, nós temos 35, né? Ainda é absolutamente insuficiente. E há vários anos não amplia, não cresce, ela continua ainda fazendo puxadinhos de forma inadequada. Claro, essa rede precisa ser ampliada e com isso, cada unidade básica de saúde ter capacidade de atendimento bem definida. Na urgência e emergência, sem dúvida, são unidades que acolhem o paciente na hora mais crítica, na hora da dor, na hora do trauma, na hora do acidente, numa doença súbita, né? E aí, claro, você precisa ter uma infraestrutura perfeita, boa, acolhedora, também com equipes técnicas capacitadas. Equipamentos, né, inclusive equipamentos de diagnóstico em boas condições de trabalho. Nos hospitais, eu estou tentando mostrar um pouco aqui, fazendo um paralelo com a nossa realidade. Nós temos um hospital geral que precisa, se não um hospital particular, mas que precisa estar muito próximo disso, que ofereça conforto, que ofereça boas condições de trabalho para os servidores da saúde e que também tenha as suas equipes preparadas, equipes bem configuradas para atender a nossa população na hora mais difícil. A maternidade, nós temos uma maternidade aqui, hoje Osasco faz aí cerca de 500 partos por mês, atendemos, na verdade, a região, não é só Osasco, também, da mesma forma que o Hospital Geral, ela precisa ter boas condições de trabalho, de segurança, de higiene e equipes bem integradas que possam fazer os partos, atender as mamães aí sempre da melhor forma possível. Equipamentos de diagnóstico,
Tanto laboratoriais quanto os de imagem são fundamentais. É preciso ainda ter toda a gama de exames de imagem. O município ainda é muito carente disso. Os municípios, né, eu não estou me referindo especificamente a Osasco, mas os municípios precisam estar melhor aparelhados para isso. O que falta para nós chegarmos a essa situação, que para mim é o ideal, que geraria conforto, segurança, tranquilidade para atender a questão da saúde pública? Primeiro, uma justa relação entre os entes federados. Infelizmente, a distribuição dos recursos é absolutamente injusta. O município precisa, por lei, investir 15% da sua receita. O Estado, 12%. E a União, ninguém diz quanto é. Até hoje não se sabe. Muitas emendas constitucionais já foram elaboradas, já se discutiu muito isso, mas o fato é que o principal arrecadador, que é o governo federal, continua liberando recursos para a saúde no conta-gotas. Quando o prefeito vai lá com o pires na mão, ou quando tem uma influência política, um deputado, um senador, alguém que possa interferir, e aí você consegue um pouquinho mais. O que se chama de SUS, nesse país, eu costumo dizer que foi a melhor das invenções que já se fez no Brasil na área da saúde. Na Constituição de 88 se criou o SUS, e ele era a joia da coroa. Era uma pedra preciosa, que não foi cuidada, e ao longo dos anos se deteriorou de tal forma que hoje o SUS é uma grande piada, é uma balela. Quando alguém me procurava na Secretaria de Saúde, geralmente pessoal que faz lobby, traz algum interesse embutido, e dizia: secretário, tem aqui, eu quero fazer esse programa aqui com você, e eu tenho o dinheiro do SUS garantido. E eu dizia: muito obrigado, eu não quero. Muito obrigado, pode voltar. Porque para cada real que Osasco recebe do SUS, o Tesouro coloca 8,5 para poder atender e poder complementar o processo. 15% somente de todas as despesas em saúde em Osasco são bancadas pelo governo federal e pelo governo estadual. O Estado gasta lá os 12% dele nas unidades próprias. Ele atende. Então, ele consegue viabilizar essa despesa nas unidades estaduais. De repasse para o município é quase nada. É o pabinho, que é uma migalha, não dá para nada. Hoje, o Estado, inclusive, está se afastando da saúde, deixando de atender medicamento de alto custo, que é obrigação deles, e deixando de atender outras necessidades do município na média e alta complexidade. E existe, meu caro Dalmo, uma hierarquia. A saúde tem hierarquia. O atendimento básico é responsabilidade do município. A média e alta complexidade, não. Não deveria ser. Só que alguns municípios acabam tendo que se virar, dar um jeitinho, gastar mais dinheiro, e nós chegamos aqui em Osasco, 17 e 18, a investir na saúde 34% do nosso orçamento. Mas tem municípios, como Diadema, por exemplo, Mário, que chegou a 41% em 2018. Quer dizer, o prefeito está focado na saúde. Barueri, aqui do nosso lado, que o pessoal elogia tanto e fala que Barueri é bom. Por que Barueri é bom e Osasco não é? O ano passado gastou 1 bilhão em saúde. 1 bilhão foi o orçamento da saúde lá, para atender a 270 mil habitantes. 270 mil habitantes. É muito maior do que o orçamento de várias cidades juntas aí. E o Furlan gastou somente na saúde. Nós temos aqui 800 mil habitantes e o nosso investimento, que foi possível, porque o cobertor é sempre curto, gastamos aqui no ano passado cerca de 560, 570 milhões, para quase 800 mil habitantes. Então, o correto seria que o SUS fizesse essa distribuição de recursos do principal arrecadador, que é o governo federal, e proporcional à população e proporcional ao atendimento. Nós assumimos um governo, meu caro prefeito Evilásio, que atendia em janeiro de 2017, nós temos um prontuário eletrônico que atualiza de 5 em 5 minutos,
e passava pela nossa rede de saúde básica 14, 15 mil procedimentos dia. Todos os dias, 14, 15 mil procedimentos. 2 anos depois, nós estamos com 28 mil. Hoje já bate 27, 28 mil procedimentos dia. É o dobro. E já teve mês que passou do dobro. Com a mesma rede, com o mesmo orçamento, com os mesmos recursos, com os mesmos equipamentos, a mesma equipe médica, a mesma equipe de enfermagem, porque nós não conseguimos ampliar. Não há como, senão o prefeito deixa de fazer outras coisas. Não paga mais nada e só vamos fazer saúde. E, na verdade, essa é a relação promíscua, essa é a relação injusta que existe entre os entes federados, município, Estado e União. Bom, ainda assim, com todas as dificuldades, a saúde em Osasco vem obtendo aí melhoras, vem obtendo significativa melhora. Arrumamos, nos 2 primeiros anos, arrumamos muita coisa, demos uma... Só um toque. Essa é a hora de parar de falar, né? Desculpa, Vitor, mas é só sem um costume problema. da Câmara. É automático. Né? Mas nós temos uma realidade dura no Brasil. Saúde não é problema de Osasco, saúde não é problema de um ou outro município, é problema do país. Enquanto vigorou aí a tal da CPMF durante algum tempo, e fora aquilo que se desviou para outras atividades do governo, a CPMF bancava e funcionou bem o SUS, e a saúde foi financiada significativamente pelo governo federal. A partir daí, virou um Deus nos acuda. Prefeito, se vira, resolva teu problema. O nosso teto MAC, o nosso teto PAB aqui, baixa complexidade, o MAC, não sobe há anos. A consulta que o SUS paga, a consulta que o SUS remunera para o município, não dá para comprar 2 Coca-Colas. Isso, inclusive, ao longo dos anos, sem atualizar a tabela, sem atualizar a remuneração do profissional e das instituições privadas, desestimulou, e muito, hospitais importantes, Mário, que trabalhavam com o SUS, que faziam procedimentos com o SUS. E hoje o que nós temos de referência? Somente as unidades estaduais. Você não tem mais espaço importante na beneficência portuguesa, em grandes hospitais que tradicionalmente atendiam, aqui em Osasco, o Cruzeiro do Sul atendia o SUS, e quase quebrou. E quebrou por isso, porque recebia R$10 por uma consulta médica. Enfim, essa relação injusta deixa a nossa saúde carente, deixa a população cada vez mais descontente, e todo mundo acha que a culpa é do prefeito. Né, Dalmo? A culpa, você que é secretário adjunto, você com certeza é culpado de muita coisa que acontece lá em Guarulhos. E o Evilásio também deve ter sofrido isso, porque a culpa é sempre do prefeito. É aqui que você vive, é no município que a população vive, não é no Estado. Não adianta eu falar, olha, o problema do SUS, o cara não quer nem saber. Quem tem que me atender é o pronto-socorro, é a UPA, é a Unidade Básica de Saúde, é o Centro de Atendimento Idoso, é o Centro de Diagnósticos, e o responsável é o prefeito. Então, aí é que cai a grande cobrança. Aliás, não posso ser injusto, cai também aqui nessa casa, porque os vereadores também recebem e muitas reclamações. Você não fiscaliza, você não olha, você não cuida. Mas como cuidar? Puxando o cobertor, descobre um santo e cobre o outro. É assim que, hoje, a saúde está no Brasil. Embora aqui a gente tenha conseguido fazer alguns avanços. Por exemplo, as nossas unidades básicas que estão em reformas. Uma boa negociação com a Uninove. Nós vamos chegar nesse final de ano aí com, se não as 35, pelo menos a grande maioria das nossas UBSs inteiramente reformadas. E com compromisso do prefeito Rogério Lins. Onde tem um espacinho de 2x2, nós estamos fazendo mais um consultório. Nós vamos aproveitar essa reforma e já pôr mais uma salinha, mais um consultório, mais uma área de medicação, de curativo, de coleta de mata-exames, enfim. Estamos aproveitando todos os espaços disponíveis. E novas unidades virão. Nós estamos construindo uma nova lá em Presidente Altino,
o prefeito já determinou a construção de uma nova unidade de saúde no Jardim Bonança, uma área populosa demais e que tem também necessidade. Como também retornar duas unidades que eram antigos PPAs, o Novo Osasco e o Cidade das Flores, que foi parado, foi fechado aí o atendimento de emergência, e nós vamos retomar também isso. Ela precisa ser ampliada um pouco para poder fazer um atendimento 24 horas. O prefeito já determinou a extensão do horário das UBSs. Não conseguimos construir de imediato novas unidades, nós vamos ganhar horas trabalhadas. Então, muitas delas, quase a metade delas, vai funcionar aos sábados, né? E uma outra parte considerável vai funcionar até às 20 horas, todos os dias, para poder ganharmos aí horas a mais de atendimento. Reformamos alguns pronto-socorros, reformamos o Pestana, reformamos a Vila Airosa, implementamos a pediatria nessas unidades que não havia. Quando nós assumimos, tinha duas unidades com pediatria, e a demanda era gigantesca. Nós fizemos no Jardim de Abril, fizemos nas duas UPAs, Menck e Conceição, e fizemos no Rochidale a pediatria. Além de todas as reformas que tem passado o Antônio Giglio. Não sei se vocês têm acompanhado, o nosso hospital hoje já tem outra cara. Hoje ele já está muito diferente e vai melhorar muito mais. Na semana passada, o prefeito entregou 9 alas do pronto-socorro do Hospital Antônio Giglio reformadas inteiramente, com nova cara, mas não é só isso, não é a mudança física, é a mudança de conceito, de atendimento, de profissionais, para que este hospital possa, de fato, atender bem a nossa população. Por que não reforma tudo? Muita gente questiona, prefeito, por que você não faz a reforma do hospital inteiro, da maternidade da Amadora Aguiar inteira? Porque isso significa trocar um pneu com o carro andando a 100 por hora. Um hospital que atende tanta gente, uma maternidade que faz 500 partos por mês, nós não podemos parar. E, para fazer uma reforma ampla, precisa parar. Não tem jeito. Eu precisei interditar o Pestana, ainda quando estava na saúde, para poder fazer uma reforma consistente. E vamos agora iniciar, já nesse próximo mês, uma reforma gigantesca, inteira, uma transformação geral no Santo Antônio, no pronto-socorro de Santo Antônio, que atende mais de 1.200 pessoas por dia. E esse nós vamos ter que fechar, não tem jeito, vai precisar fechar, e vai também, na sequência, fazer o Helena Maria, o pronto-socorro Osmar Mesquita. Então, Mário, passa por uma grande transformação a nossa rede de saúde. Bom, contratação de novos médicos, já está finalizado o processo licitatório para a contratação de uma nova PJ que forneça a mão de obra médica necessária, inclusive na especialidade, nós vamos ampliar significativamente isso. Mudamos recentemente o laboratório. Hoje, quem faz os nossos exames aqui, meu caro Evilásio, é o Grupo DASA. Nós sofremos com 3 laboratórios. Fomos trocando, até que não tinha mais jeito. O Grupo DASA hoje dá qualidade. Quem faz aqui é Científica Lab, e a pessoa faz a coleta 2 dias depois, pela internet já pode obter o resultado. É muito eficiente, muito bom. Trocamos a empresa que fazia os exames de imagem e já melhorou significativamente também esse trabalho. Vem aí o Hospital da Criança. Isso é uma coisa que o prefeito não tira da cabeça, ninguém consegue tirar, e, na verdade, ele está certíssimo. A criança precisa de um atendimento diferenciado, precisa de um atendimento especial, ela não pode ir numa unidade onde você recebe um paciente, uma pessoa que foi vítima de um acidente, baleado, esfaqueado, enfim, alguém que teve um traumatismo sério, e nós vamos começar ainda este ano a construção do hospital infantil. Aqui na Getúlio Vargas, o terreno é da prefeitura, ao lado ali da Policlínica, tem um posto de gasolina, não sei se vocês conhecem a região, 40 leitos normais e mais 10 leitos de UTI, com todas as especialidades funcionando 24 horas, somente para atendimento à nossa criança.
Domingo agora nós temos um concurso público, nós já fizemos um em julho de 2017, e domingo agora temos um outro concurso público que visa repor, Mário, muitos dos profissionais da saúde aqui. Todas as profissões, o enfermeiro, o técnico, o atendente, médico principalmente, né, estarão fazendo prova nesse domingo, e nós esperamos com isso uma reposição bem bacana do nosso quadro de pessoal. Para melhorar, até o final desse ano, se Deus quiser, teremos uma nova realidade aqui com a nossa saúde. Bom, eu acabei fazendo um pouco de propaganda das nossas ações, mas acho que é importante, é uma oportunidade muito valiosa de poder conversar com vocês. Eu nessa noite, tenho a honra de representar o prefeito Rogério Lins. Ele gostaria muito de estar aqui com vocês, mas, com vários compromissos aí já assumidos, me pediu que trouxesse essa mensagem. Eu costumo sempre dizer, meu caro vereador Mário Luiz, que existem duas cidades, né? Uma é a cidade dos nossos sonhos, e a outra é a cidade real, aquela em que a gente vive. Nós estamos na cidade real, mas buscando incansavelmente a cidade dos nossos sonhos. E, da mesma forma, a saúde dos nossos sonhos. O que nós queremos é que o nosso povo seja sempre bem atendido, e, embora com poucos recursos, o município tendo que bancar a maior parte da despesa, a grande maior parte da despesa, ainda assim, nós vamos atingir esses objetivos. Eu tenho certeza de que as pesquisas de vocês devem ter dado números assustadores, alarmantes de queixas ou de sonho também, porque é claro que é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer o asfalto, quer a iluminação, quer a praça, quer a área de lazer, quer a escola, a área de assistência social, mas a saúde não pode esperar. A doença, a dor não pode esperar. E nós estamos trabalhando incansavelmente para melhorar e muito esse atendimento. Obrigado pela oportunidade e uma boa noite a vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer o José Carlos Vido pela sua exposição, pela sua participação aqui. E agora nós vamos ouvir o doutor Evilásio Farias, né? A tribuna está ali, ele tem umas... Vai ter uma pequena apresentação, então nós vamos desfazer a mesa só um minutinho, né, para ficar mais visível aí para você. Muito obrigado, uma salva de palmas para o doutor Evilásio. Obrigado. Peço desculpas, que quero cumprimentar por atacado para nós ganharmos tempo. Em nome do professor Mário Luiz, nosso companheiro, nosso grande vereador, nosso batalhador pela política social desse país e do nosso Estado, eu o cumprimentando todos os homens aqui presentes. E, em nome da companheira Tereza, cumprimentar todas as mulheres que abrilhantam esta nossa reunião. Eu vim aqui, não vim fazer uma palestra, eu vim aqui fazer uma reflexão. Pode passar, porque a cara aqui já está encalejada. Eu vim aqui fazer uma reflexão e trazer para vocês um entendimento que como é difícil gerir a saúde pública neste país, independente da cidade. Então, no final, eu talvez traga até frustrações, mas eu quero ser o máximo real possível. E aqui eu falo como médico, falo como um agente político, um gestor público que já fui, né? Hoje eu sou aposentado das duas funções, e agradeço, louvo muito a cidade de Osasco, porque hoje eu sou aposentado como médico, e um terço da minha aposentadoria eu contei tempo prestando serviço público aqui em Osasco. Eu fui médico aqui na época que não existia Secretaria de Saúde, existia a FUSAM. E o Celso Giglio era o coordenador da FUSAM. Então, por aí eu já estou revelando minha idade para vocês. Os números de Osasco
Agradeço ao Mário Luiz, que me passou recentemente esses números, a população de 708 mil habitantes, um orçamento de 2.183 milhões e um orçamento na saúde de 636 milhões. Nós estamos falando aqui em 708 mil habitantes, mas eu quero tirar aqui 25%, que é a população que usa o serviço privado de saúde, usa os planos de saúde, usa os convênios. Mas, para judiar um pouquinho mais do prefeito e dos gestores, eu poderia colocar esses 20% em cima novamente, que é a invasão da vizinhança na cidade de Osasco. Porque Osasco é uma cidade polo, é a capital da região oeste e, com certeza, é a que oferece mais recursos e também a que sofre mais invasão dos municípios vizinhos, sem ser ressarcido por isso. 30% do orçamento da cidade é dedicado à saúde. Eu participei da Frente Nacional de Prefeitos e tinha um ditado lá na Frente Nacional de Prefeitos que dizia o seguinte: o prefeito que investir 20% na saúde tem reeleição garantida. O prefeito que investir 30% na saúde tem dificuldade de se reeleger. Desculpe, é o contrário. O prefeito que gastar 20% na saúde, ele ganha a eleição. O prefeito que gastar 30% do orçamento em saúde tem dificuldade. E o prefeito que gastar 40% com saúde perdeu a eleição. Eu não conheço um prefeito, modéstia à parte, eu sou um prefeito que, graças a Deus, fui muito premiado. Eu me admito até dizer aqui, sem falsa modéstia, eu sou um dos prefeitos que mais prêmios recebeu nesse país. Nenhum na saúde. Eu não conheço um prefeito que foi premiado na saúde, porque a saúde é lugar de castigo, não é lugar de premiação. E vocês vão ver com os números que irão aparecer daqui para frente. Vamos dissecar esse número para você ver se nós temos recurso para a gente avaliar o sofrimento do secretário e do prefeito na área da saúde. O orçamento da saúde, para 531 mil pessoas, que eu estou tirando 25, é R$ 1.200 por pessoa ano. Aí você tira metade, que é para pagar os servidores, nós vamos ficar com R$ 600 por pessoa ano. Aí divide para 12 meses, e eles têm R$ 50 por mês para investir na saúde de cada pessoa. Esse recurso dá? E é bom deixar claro que a média de orçamento de Osasco está na média, um pouco acima da média das cidades do Brasil. Está dando aqui em torno de 3 mil por habitante ano. Então, o prefeito de Osasco, para investir, tem apenas R$ 50 por mês por habitante. Aí eu te pergunto, quando acontece um infortúnio, que o cidadão leva um tiro na cabeça, ou quantos tiros acontecem, qual é o indicador de violência, de acidente de carro e de violência por arma de fogo, principalmente? Quantas pessoas temos hoje internadas? Quantos meses, dias ou semanas de UTI? Quanto custa um dia de UTI? Então, se esse cidadão viver 100 anos, com R$ 50 por dia, não paga essa conta. Essa é a realidade nua e crua dos recursos da saúde do Brasil. Vamos para frente? O que é mais importante para o futuro de Osasco? Isso foi uma pergunta. Essa palavrinha ali, SESI, ela vale para todas as cidades do Brasil. Saúde, educação, segurança e emprego. Pode-se repetir esses dados para qualquer estado, para qualquer cidade do Brasil, que o SESI está presente. E saúde aqui, como não é diferente de qualquer outro município, pelas razões já apresentadas, e virão outras. Seguinte. Qual é a unidade de saúde que o povo costuma frequentar? Eu gostei muito dessa transparência. 88% no posto de saúde. É ali mesmo que o povo tem que ir. 11% policlínica, deve ser especialidades, centro de especialidades, referência para as unidades de saúde, e 1% hospital. Graças a Deus. Essa distribuição está boa. Vamos para a seguinte. Costuma frequentar em qual período? Aqui tem uma discrepância. 70%, 69%, vão de manhã.
30% à tarde e 1% à noite. Você imagina se ele tem o mesmo contingente de funcionários de manhã e de manhã vão se estressar, vão cansar. Que qualidade de serviço eles podem prestar? Então, nesse caso, tem que fazer um remanejamento, porque a jornada de 8 horas, ele tem que estar lá de manhã e de tarde. E o número de funcionários não pode ser mais de manhã por causa de 4 horas de atendimento. Então, eu achei só esse dado aqui fora do foco, né? Um direcionamento da população para nós termos uma equidade, uma distribuição equitativa ao longo do dia, até em respeito ao labor dos funcionários, dos servidores. Seguinte. Pergunta 4. Quanto tempo espera por uma consulta? Mais de 70% é de 1 a 3 meses. Claro, se é pré-natal, o espaçamento não pode ser superior a 30 dias. Mas doenças crônicas, se o paciente é, eu diria, educado, não é? Segue as normas, um espaçamento de 1 a 3 meses para tratamento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, etc., etc., está dentro do razoável. Porque, em algumas situações, se leva meses, 6 meses, 1 ano, para conseguir, às vezes, um tratamento fisioterápico ou passar numa especialidade, ou aguardando um exame de maior complexidade, como uma ressonância. A média de São Paulo é muito maior. Na unidade de saúde que você frequenta, tem faltado, o que não deveria, né? De 954 entrevistas, 371, 40% referiram que falta médico. 1/3, medicamento de uso contínuo, que isso é um programa que não é só da prefeitura, tem que haver repasse do governo federal e estadual. E 187 funcionários, 20% mais ou menos, né, do universo de 954 perguntas. Fixar médico é muito difícil, porque o médico ele é muito sazonal. Ele vai, aqui na Grande São Paulo, ele corre onde tiver o melhor salário, ele não precisa de estabilidade. O médico nesse país ainda vai ter estabilidade até daqui a um século ou mais. Então, é uma dificuldade realmente garantir fixação de médico, principalmente na periferia, né? Esse profissional tem muito medo da violência, não é? E é um profissional, que são meus colegas, que eu sou médico, os de mais difícil relacionamento no serviço público. Agora, eu abro um parênteses para contar bem rapidamente o que aconteceu comigo em Taboão da Serra. Eu tinha mais de 300 médicos no serviço público, e um dia eu cheguei no pronto-socorro, numa segunda-feira, 10 da manhã, que é o melhor dia do prefeito ir no pronto-socorro, viu? Sair vivo de lá, vai pagar a promessa em Aparecida. 10 da manhã, cheguei lá, tinha uma fila de 4, 5 horas esperando consulta. Tinha 4 médicos, 2 no repouso e 2 atendendo. E outros 12 não vieram trabalhar, mas eram médicos concursados. Não vieram trabalhar porque deu um plantão no dia anterior, traz um atestado, tira uma licença. É muito difícil. Então, eu tive que, em um mês, substituir 200 médicos. Eu troquei a roda de um trem e ele andando no seu trilho. Tive problema. Fui brigar com o CRM, com a APM, com o Sindicato dos Médicos, mas eu queria resolver o problema do nosso povo. Seguinte. O Sistema Único de Saúde é o maior sistema público de saúde do mundo. E foi muito bem concebido, estamos completando 31 anos, né? Foi concebido pela Constituição de 88 e regulamentado pela Lei 80/90, seguinte. Esse sistema é tão completo, não é? Ao mesmo tempo tão complexo, que ele envolve todos os entes federados e todos os entes representativos da sociedade também. Está aqui, eu não vou discorrer sobre cada item para não demorar. Começa pelo Ministério da Saúde, que é de onde vêm todas as normas, não é? Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, Conselhos de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite, Comissão Intergestora Bipartite, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e tem mais, com grande participação popular.
Na minha cidade, na época, eu coloquei até Conselho Municipal de Gestor por Unidade de Saúde. E todos esses conselhos, com muita paridade. 50% dos usuários, no caso dos municípios, 50% dos membros são representantes dos usuários do SUS, do sistema público. Princípios do SUS é a universalização, dá acesso a todos, equidade, todos somos iguais, e integralidade, com saúde como um todo. O PIB aqui nós trocamos, viu, meu irmão? O PIB do Brasil é 1,7 trilhão de dólares. O PIB do Canadá é 1,6, é quase igual. Só que o Canadá tem 37 milhões de habitantes. O Brasil tem 210, e é a mesma quantidade de dinheiro. Seguinte. Nós gastamos, hoje no Brasil, dados do ano passado, 4,32% do PIB com saúde. Como disse aqui o nosso orador, não existe uma obrigação da nação. O Estado é obrigado a entrar com 12% do seu orçamento, o município com 15%, e todos os municípios, quem aplica menos, aplica 30%, não é? E não tem uma amarração maior com o governo federal. Na época, lá, se esperava que fosse 5%, aumentando do PIB, aumentando, sempre que o PIB aumentasse, o PIB não aumenta nesse país, pelo contrário. E esse ano, crescimento possivelmente zero. Não é? Seguinte, olha uma comparação aqui. Gasto com saúde em 2018. O azul é a Alemanha, gasta 8,6% do PIB. O PIB da Alemanha é muito maior do que o do Brasil, e a população é muito menor. O Canadá, está ali em vermelho, 7,66% do PIB. Um PIB igual ao Brasil, eles aplicam 7,66% para atender 37 milhões. O Brasil, 4,32%. E a média do mundo é 6%. Ou seja, o Brasil está aplicando só 2/3 da média do mundo. Então, nós estamos lá embaixo. Daí a desgraça nas nossas cidades, nos nossos municípios, que é esse recurso. E é bom deixar claro que dentro desse recurso também está a atenção privada. Aqui dentro também está o que se gasta com a saúde privada, né? Os convênios, os planos de saúde que atendem 1/4 da população. Seguinte. Considerando que o Brasil tem uma população abaixo da linha da pobreza de 1/4, 25%, 55 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Quem está abaixo da linha da pobreza tem muito mais chance de adoecer, porque está relacionado com saneamento, está relacionado com habitação, está relacionado com violência, que gera muita despesa na saúde, né? Está relacionado com desnutrição. E como reverter esse quadro? Tem que ser com crescimento, emprego, renda e mais recursos para o poder público. É essa a solução. Não tem saída mirabolante, não tem milagre. E aqui não tem a multiplicação do dinheiro, nem dos pães, nem dos peixes. Aqui é multiplicação da riqueza através da produção. Mais oportunidade de emprego, renda e condições dignas de moradia, que faz parte também da... Enquanto que isso, o Canadá, a população abaixo da linha da pobreza lá é 8%. 8% dá 10% de 30, dá 3 milhões de pessoas. Só que a linha da pobreza lá tem casa. A linha da pobreza lá tem esgoto. É diferente da linha da pobreza daqui. Então, você imagina a condição de saúde de um país como o Canadá e a nossa. Aí você pergunta, será que daqui a 500 anos nós estamos iguais ao Canadá? Eu não viverei para ver, mas acho difícil. Seguinte. Então, quando se criou-se o SUS, criou-se o melhor sistema, o mais compacto, o mais completo sistema de saúde do mundo. Mas esquecer de dizer de onde vem o dinheiro. Cadê os recursos, né, para manter a saúde pública no Brasil? Não tem. Não tem nenhum recurso vinculado. Nós tínhamos a CPMF, né, um imposto condenado por muitos, mas tínhamos.
que, aliás, dizia-se até que a maior parte dele não ia nem para a saúde, se desviava, né? E hoje nós não temos nenhum recurso vinculado direto à saúde. Se tira do orçamento. Um X% do orçamento, no caso do município, no mínimo 15%, mas ninguém gasta menos do que 25% ou 30%. No Estado, no mínimo 12%, não sei quanto o Estado está gastando, porque há poucos anos atrás, nenhum dos estados do Brasil também investia o que estava previsto na Constituição. Como houve muita pressão, talvez estejam agora investindo. Então, você pode ter... Claro, é muito importante racionalizar recursos humanos, recursos materiais e financeiros. Você pode planejar e distribuir bem os equipamentos dentro de uma cidade, né, dentro de uma comunidade, respeitando as especificidades de cada área da cidade e de cada população. Ajuda. Mas o segredo está no financiamento da saúde, que os municípios estão sucateados e com agravante. As obrigações dos outros entes federados, como disse aqui o Zé, caem nas costas do prefeito. O prefeito tem a obrigação constitucional e pela hierarquização das ações do SUS com atenção básica. O hospital não é a obrigação do município, é a obrigação do Estado, porque está pactuado lá que os recursos do Estado é para dar assistência de média e grande complexidade. Eu jamais teria coragem, como prefeito, de abrir um hospital na cidade. Até que é fácil construir um prédio. Mas a cada 10 meses de manutenção de um hospital é o preço da construção de um. Por isso que quando o prefeito deixa um hospital na saída, ele está deixando uma herança difícil para depois. Porque o hospital, infelizmente, na pactuação, os recursos não vêm para o município. E tem mais. Eu, como prefeito, daqui não deve ser diferente, as pressões do Ministério Público e da Justiça nunca é em cima do governador do Estado, que não cumpre suas funções. É sempre em cima do gestor local, é sempre em cima das autoridades do município, que está mais perto, mesmo não sendo atribuição. Chega no prefeito, se não destinar esse medicamento de alto custo para determinado paciente, você vai ser penalizado, vai ser preso, não é atribuição, esse paciente é de alta complexidade, é atribuição do Estado. Eu nunca vi membro da Justiça ou do Ministério Público e acossar um governo do Estado para que ele cumpra a sua obrigação com a população. E o prefeito está ali com a faca no pescoço todo dia. Então, essa é a nossa realidade. Eu trago aqui esses números para uma reflexão, não é? Construir junto a saúde. Mas, acima de tudo, é preciso buscar dos entes federados do Estado e da União os recursos que é direito do nosso povo. De cada R$100 arrecadados na cidade, que é onde está a população, é onde estão as demandas e os problemas, só ficam 15 no município, 30 no Estado, e a grande quantidade no governo federal. É essa a grande sangria dos municípios do povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, pessoal, agradecer o doutor Evilásio, né, prefeito de Taboão, médico, pela sua participação, pela sua exposição. E agora nós vamos ouvir o Dalmo Viana, secretário adjunto lá de Guarulhos. Também vai fazer uma transparência aqui. E aí a tribuna está à sua disposição, Dalmo. Agradecer o Dalmo e pedir uma salva de palmas para ele. Dalmo, só antes de você iniciar, quem tiver perguntas para encaminhar para a mesa, tem um papelzinho por escrito, por favor, encaminhe para a gente, tá bom, gente? Muito obrigado. Com a palavra o Dalmo, então.
Espera aí. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar presente nessa casa mais uma vez, né, principalmente falando para a população de Osasco, né, uma oportunidade que me foi ofertada aqui pelo nosso líder, né, nosso grande amigo, o vereador Mário Luiz. Quero agradecer aqui, né, a cada um dos que me antecederam. Eu vou dizer que eu estou numa situação extremamente complicada nesse momento, né, porque depois você fazer uma fala, logo depois do doutor Evilásio, prefeito, médico, uma pessoa que tem uma compreensão tão vasta, né, do assunto, realmente ele me colocou numa situação bem delicada, né. Bom, como vocês podem ver, esse é um pouquinho da trajetória que eu percorri, né? Sociólogo formado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, né? Pós-graduando também pelo mesmo local, né? Fui assessor parlamentar do deputado federal Márcio França, enquanto, né, esteve nessa trajetória, enquanto ocupou o cargo. Depois ajudei, junto com o Márcio, organizar a Secretaria de Turismo do Governo do Estado de São Paulo, quando foi feita a composição, né, com o governador Geraldo Alckmin. Posterior a isso, eu passei 2 anos, né, no exterior e depois retorno. Nesse retorno, eu começo a trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, coordenando, né, o Programa de Economia Criativa, né, junto ao Governo do Estado. Posterior a isso, eu assumo como subsecretário de Articulação com Municípios na Secretaria de Planejamento do Estado, e fico lá, né, até o último dia, né, do governo Márcio. Posteriormente, assumo a convite do prefeito Guti, né, prefeito de Guarulhos, a Secretaria Adjunta de Saúde naquele município, né, e fico exatamente até o último dia do mês de agosto, né. Então, só para retomar aqui, deixar claro, né, a minha participação, né, em Guarulhos, ela se finda exatamente quando findou o mês de agosto, né, mas a experiência que lá tive me traz aqui essa possibilidade de poder falar um pouquinho sobre o que vivi lá e cada uma das ações que eu pude experimentar, vendo os números que foram ofertados aqui pelo município de Osasco. Bom, eu vou ter os nossos números, viu, Evilásio? Vai ter uma divergência, né, pequena, porque assim, eu, como sociólogo, acabo usando o índice do IBGE, o censo de 2010, em relação à população. E aí eu faço todo o cálculo em cima da população do censo de 2010, ainda não atualizado em relação a 2019, que está indo oficialmente. Por isso, a gente vai ter uma divergência pequena, né? O orçamento do município em 2019, como vocês já foram apresentados, 2.183.027.000, né, R$752, né? Ou seja, esse é o orçamento do município, né? O orçamento do município de Osasco é um orçamento, né, que não é um dos mais vultuosos no Estado. A gente tem aqui, por exemplo, como foi usado pelo Evilásio, Barueri. Barueri tem uma população muito menor, né, e um orçamento muito maior. Ou seja, a capacidade de investimento também é muito maior, né? O orçamento da saúde, né, R$636.180.052. Isso tem uma representação, como o doutor colocou aqui, de quase 30% que o município, né, busca do seu orçamento para investir em saúde. O mínimo constitucional, como foi colocado aqui, são de 15%. O governo do Estado, 12%, e não tem a fixação no governo federal. O que nos leva a fazer uma observação aqui? Que o subfinanciamento em relação à saúde, ele é grave. Ele é extremamente grave, né? E essa responsabilização, como foi colocado pelos que me antecederam, acaba caindo sobre o prefeito. Não tem jeito, é o prefeito, o secretário de saúde. E aqui, né, a gente vai ter uma divergência também, Vilásio, porque eu também não fiz o desconto do percentual de SUS dependentes, como você colocou lá, de 25%. Por quê?
Em momentos como o de hoje, que a gente vive no país, né, de agravamento de crise econômica, a gente precisa ter um olhar um pouco diferenciado. Por quê? Porque quando você tem um agravamento, você tem a perda e o fechamento de muitos postos de trabalho, ou seja, o desemprego aumenta. No que o desemprego aumenta, as pessoas que antes tinham, através dos seus empregos, a oferta de um plano de saúde começam a depender do sistema público de saúde, certo? Só que é o seguinte, aí a gente tem uma conta que é extremamente cruel, né? Porque se você tem uma atividade econômica em baixa, e aí você tem, por conta dessa atividade econômica em baixa, né, um desemprego maior, uma dependência da população dos serviços públicos em alta, você, por outro lado, por conta da forma de arrecadação dos impostos no Brasil, que são via consumo, você também tem um desaquecimento da economia e uma arrecadação em queda. Só que o gasto do sistema público está em alta. Então, você arrecada menos e gasta mais. Ou seja, tem um desequilíbrio direto, e aí o governante precisa fazer algumas opções nesse momento. Todos os municípios, nesse ano, e aí, com certeza, o prefeito aqui está fazendo mágica, né? Porque todos os municípios estão sofrendo com uma frustração de receita. Ou seja, eles projetaram, né, que eles teriam uma receita X e estão tendo uma receita menor do que projetaram, porque a atividade econômica, como bem colocou o Evilásio aqui, está em baixa e vai fechar zero, praticamente. Isso é um problema para qualquer tipo de orçamento, para qualquer peça orçamentária. Além disso, como foi colocado também aqui, aí você tem algo, esse daqui vai ser orçamento para 20, mas você tem algo que também é extremamente complicado, que é o seguinte, é o efeito da judicialização. O que é a judicialização? Todos aqueles que não conseguem ter acesso, né, por algum motivo, ou a um medicamento, ou a um atendimento, eles entram na justiça para ter, como é garantido na Constituição, o atendimento àquela demanda que ele está apresentando. E aí o sistema judiciário, muitas vezes, né, por falta, né, de conexão, né, com o município, dá a decisão cumpra-se. Só que, de verdade, o município não tem condições de cumprir e, em algumas situações, né, não é nem atribuição do município. Ou seja, seria atribuição, como em média e alta complexidade, do Estado e da União. Só que o prefeito que é chamado a fazer essa ação, ele é cobrado, né? É o gestor local. Então, a gente tem um problema grave em relação à questão da judicialização também. Agora, algumas situações colocadas para a gente, né? Por exemplo, a estrutura e equipamentos aqui no município. E aí eu vou fazer uma observação que, dentro de um cenário onde você tem uma frustração de receita, atividade econômica em queda, você tem um aumento do gasto público, né, mas ainda assim um subfinanciamento, ou seja, a não contribuição do Estado e da União, você precisa ser criativo, né? Você precisa, além de ser criativo, você precisa ser transparente. E o que foi apresentado aqui pelo Dr. Evilásio, né, que nos foi fornecido pelo Mário, né, os números, né, que, no caso aqui, dos servidores municipais, né, quando você vai ver o total, né, e com os servidores indiretos das organizações sociais, tem 6 mil servidores no município, é muita gente para você gerir, né, para você trabalhar, sem dúvida nenhuma. Mas dentro do que foi colocado aqui da avaliação e pesquisa, eu quero ressaltar que chama muita atenção o trabalho que vem sendo feito aqui, mas mais ainda a capacidade, né, de comunicação que a gestão tem com os servidores, com os vereadores, com os gestores locais, com a população e com o controle social. E por que eu digo isso? Porque você só tem, por exemplo, alguns números, eles só refletem desta forma se você tiver essa capacidade de diálogo realmente acontecendo lá na ponta.
né? Quando você vê que as pessoas elas têm como unidade de referência a UBS, a Unidade Básica de Saúde. O posto de saúde lá é a referência, ou seja, você tem uma rede de saúde organizada, do ponto de vista que as pessoas já entenderam que a porta de entrada delas para o tratamento, para a ação em saúde, é a UBS. Né? Então, você tem um número alto que você vê ali a referência, 88%. Né? Aí, como o Evilásio colocou aqui, e com muita propriedade, a gente vivencia realmente isso, vivenciou isso em Guarulhos, né, intensamente, quando você tem um pico, né, de procura pelo serviço logo pela manhã, você realmente tem um estresse, né, do seu corpo médico e do seu corpo de atendimento, não tenha dúvida. Porque aí você vê qual que é o principal momento que as pessoas buscam, né, o atendimento, que é pela manhã. Além disso, como é que ela classifica esse atendimento? Entre ótimo e bom, né, que eu fiz aqui só uma junção, né, dos dados, 66%. Né? Quando você trata de saúde no município, 66%, quase 70% de avaliação entre ótimo e bom, diante de todos esses dados que foram apresentados, é muito positivo. É muito positivo. Porque não é fácil você fazer a gestão de saúde e, ainda assim, conseguir trazer a população para esse entendimento da sua unidade de referência, né, e ainda deixá-la minimamente satisfeita com o serviço que está sendo prestado. Né. O tempo de espera, né, de consulta, né, com o médico entre 15 dias e 2 meses, 62% da população, dos entrevistados, na verdade, né, conseguiram dentro desse espaço, desse período de tempo. Olha, eu fico muito feliz quando eu vejo esses números, porque isso não é o reflexo da maioria dos municípios do estado de São Paulo e dos municípios do Brasil. Em geral, eles demoram de 3, 4, 5, 6 meses. Tem casos de oftalmo, entre outras coisas, que demoram mais de ano, gente. Ou seja, a saúde urge no Brasil. Né? E aí a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Quais são, né, os motivos que levam a esse dado que vai sendo apresentado para a gente aqui. O tempo que a pessoa ficou em consulta, né, entre 5 e 15 minutos, 87% das pessoas consultadas ficaram entre 5 e 15 minutos. Você poderia dizer assim, nossa, mas é pouco tempo, então isso não é bom. Né? Porém, aí você pega o segundo dado, né, que como você classifica o atendimento? Ótimo e bom, 76%. Isso reflete o seguinte, que as pessoas que foram ao atendimento ficaram entre 5 e 15 minutos, mas elas tiveram assertivamente o diagnóstico, e mais do que isso, elas foram atendidas na necessidade que elas tinham quando elas se apresentaram no sistema público de saúde. Então, você tem tido uma excelência na forma de você diagnosticar e, além disso, de conseguir conduzir o paciente da maneira que deveria ser conduzido. Além disso, você tem ali, né, como foi destacado aqui, as unidades, né, nas unidades em que você frequenta, o que mais sente falta. Aí o que fica mais citado são os médicos. E aí, como foi colocado pelo doutor Evilásio aqui, é uma realidade para todo o município. A gente fez concurso público para médico em Guarulhos. Aí você teve 150 médicos que passaram. Dos 150, metade assumiram. Dos que assumiram, uma parte deles já pediram a redução da carga horária, né, para o mínimo que permite o município, e já prestaram um concurso em outro município que oferecia um salário melhor. Ou seja, dessa metade você vai perder aí também uma boa parte. Quando você abre esse concurso, você tem a expectativa de preencher todas as vagas, e a população cobra por isso. E eles têm razão nessa cobrança. Né? Só que você vai enfrentar não só a concorrência, né, do sistema privado, você vai enfrentar a concorrência também dos salários melhores oferecidos por prefeituras que têm uma capacidade maior de pagamento e de salário, e até de planos de carreira. Né? E o outro item também citado, né, que são os medicamentos de uso contínuo, que também foi lembrado aqui, foi falado. Né?
Em geral, são medicamentos de alto custo, medicamentos que não são da competência do município, e aí eles são da competência do Estado, e você, por vezes, tem a judicialização desses medicamentos. A população não quer saber se a responsabilidade, falando demais já, a responsabilidade é do município, do governador ou do presidente. A população quer, objetivamente, que o problema dela seja resolvido. Ela precisa da solução. E aí eu vou dizer, ela tem razão. Ela tem razão. Não dá para você tirar a razão da população. Você precisa, e a gente precisa, buscar uma forma de financiamento do Sistema Único de Saúde que seja resolutivo, né, para a população. E aí eu vou apresentar alguns outros números, como foi apresentado já pelo doutor aqui, por isso que eu disse que eu tinha uma missão difícil, né, porque ele antecipou, a gente estava buscando algumas fontes, e eu acredito que as fontes foram quase as mesmas, né, mas ele, lógico, pela experiência. Destaque que o gasto com saúde ainda está aquém do ideal. Aí a gente precisa fazer uma aspas aqui para o teto de gasto público, né? Ele tem um efeito negativo em relação à questão do gasto com saúde e tende a piorar, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o gasto público no Brasil alcança, em média, $512 por pessoa, né? Na Inglaterra, o investimento público em saúde representa 5 vezes mais, algo em torno de $3.031, né? Aí você parte para falar de outros países também, como foi colocado aqui, né, na regra. França, $3.813, na Alemanha, $3.819, né, no Canadá, $3.982, isso em dólares. Espanha, né, Austrália, né? Ou seja, esses países têm uma população menor, eles têm um investimento maior, né, e é por isso, né, que você tem também um resultado diferente. A gente tem uma população muito maior e um investimento muito menor. E aí, a desproporção nas responsabilidades, e ano a ano isso vem aumentando, é muito grande, é muito gritante. Os municípios acabam tendo, né, como responsabilidade um investimento muito maior. E aí, como foi colocado anteriormente, o mínimo que cada município investe aqui vai ser acima de 20%, 25%. Não tem jeito. Porque os problemas em saúde eles sempre vão proliferar, né? Por quê? Como foi colocado aqui também, a gente tem um índice de saneamento básico baixo também. Então, a gente começa a ter uma predisposição para alguns tipos de infecções e doenças. Então, tudo isso reunido com o subfinanciamento, você tem um problema claro, né? Porém, os números que foram apresentados aqui me faz também observar, e lógico, né, com uma atenção e com muito carinho para o que está acontecendo aqui em Osasco, né? Você pode apontar que, diante de um cenário com o que está acontecendo aqui, qual é o diferencial de Osasco para a avaliação positiva que tem frente a outros municípios, né? Quais são esses requisitos? O que está acontecendo, né? Qual é esse diferencial, né? Aí a gente pode falar, algumas dessas ações, com certeza, já foram adotadas, pelo mínimo de conversa que eu tive aqui, antes de a gente começar, eu vi que várias delas já foram adotadas. E aí você, apesar de chegar na gestão e ter muitos problemas inicialmente, quando você planeja, e eu tive o cuidado de estudar um pouquinho o PPA antes de vir fazer a apresentação, e eu vi exatamente que foi isso que se propôs e que se fez ao longo desse processo. Então, os resultados começam a ser sentidos, né, porque isso é planejamento, né? Você faz uma ação planejada de investimento, no primeiro ano você organiza a casa, né, apanha bastante, no segundo ano a coisa vai melhorando só um pouquinho, né, e depois, no terceiro ano, você começa a ter reflexos dessas ações que você fez inicialmente. E isso é muito positivo. E aí, o que eu disse no início, qual é o principal ativo disso tudo? É a capacidade de diálogo, a capacidade de comunicação que o gestor,
que a gestão, o prefeito, o secretário tem com os gestores de saúde, com os funcionários, com os gestores locais, né, com o conselho municipal, com os operadores do sistema de saúde, cada uma das pessoas e com a população, né, por fim. Então, eu coloco aqui a melhoria dos instrumentos de gestão, né, sistema informatizado, prontuário eletrônico, controle sobre almoxarifado, tudo isso, quando você tem esses sistemas implantados, você diminui a perda, diminui o tempo e consegue, dessa forma, ter uma gestão mais eficiente. Além disso, o aperfeiçoamento e capacitação de pessoal está lá no PPA, vem sendo executado. O aumento, né, dos índices de produtividade, o credenciamento de novas equipes de estratégia de saúde da família, que é importante, né? Cada vez que você amplia, né, os teus índices, a possibilidade, a probabilidade é que você tenha, né, um aumento, né, desse credenciamento no Ministério da Saúde e um incremento daquilo, do montante de recursos que vem para o município, isso é importante, né? O diálogo com o Poder Judiciário, eu destaco, porque a questão da judicialização vem sendo debatida no país inteiro, né? Isso recai com muita força sobre o município. A gente acaba tendo um problema que é, apesar de nem tudo ser de responsabilidade do município, pelo menos de 15% a 20% do efetivo, né, administrativo da secretaria fica envolvido com o processo de judicialização. São muitas pessoas que poderiam estar envolvidas nos processos administrativos de compra de equipamento, compra de medicamento, agilizando os contratos, agilizando várias situações, e elas estão ali cuidando do problema de judicialização. Isso precisa ser encarado porque, em média, 25%, né, daquilo que é o recurso de investimento para a compra de medicamento e algumas outras ações da secretaria acabam indo para judicialização. E detalhe, isso não está previsto no orçamento, ou seja, isso bagunça também o planejamento orçamentário da secretaria, né? E aí eu coloco aqui como ponto, né, que isso daqui foi apresentado, né, que é a capacidade de diálogo, fortalecimento, né, de diálogo do controle social. Aqui no município, eu vi e fui buscar informação, as unidades de saúde, 70% delas têm organizado, né, o conselho gestor local. Isso é extremamente importante, porque são essas pessoas que vão nos ajudar a gerir os problemas, vão nos ajudar também a comunicar à população sobre cada um dos problemas que a gestão vive e como é que a gente vai solucionar isso, né? Eles acabam sendo a extensão desse esforço que a gente precisa ter para poder melhorar a qualidade da saúde. Os movimentos de saúde, pastoral da saúde e os conselhos, né, gestores, e o conselho municipal. Ele precisa ser também parte integrante, não só de apontar os problemas, de ajudar a resolver os problemas. Isso é algumas das ações que precisam ser apontadas e tocadas. Eu quero, diante de vocês, agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Guide, agradecer cada uma das pessoas que aqui estão, a Tereza também, que é a minha presidente local aqui, né, dizer que esses são as minhas redes sociais, né, quem quiser fazer parte, quem quiser participar, tem ali o Facebook, o LinkedIn, o Twitter, e também um canal, né, que é o Penso Logo Insisto, que eu tenho publicado vídeos, né, para falar sobre política pública e temas que são sensíveis para que a gente possa debater sem precisar, vamos dizer assim, partidarizar tudo, né, mas buscar uma solução muito mais eficiente para os problemas do dia a dia de uma forma simples. Eu agradeço a vocês, até esse horário nos escutando, muito obrigado e tenham uma boa noite. Vou passar para você esse, tá?
Bem, pessoal, nós só vamos pedir para o pessoal responder algumas perguntas que foram feitas. Ser um pouco indelicado, eu pedi para, devido ao nosso adiantado da hora, como alguns moram nos bairros mais distantes, eu vou passar a palavra para os expositores e eles aproveitam e também fazem suas considerações finais. Então, primeiro, José Carlos Rido. Bom, nós temos aqui 3 perguntas, eu vou responder com muita brevidade. O Rafael questiona o motivo do PSOL PES do Pestana ter atendimento psicossocial e também por ser junto com o atendimento clínico, inclusive a internação. Na realidade, há um projeto que o prefeito Rogério Lins tem se dedicado muito, que é de retirar daquele local o SAMU, a unidade de ambulâncias que nós temos lá. O SAMU e a remoção e o transporte social. Viria aqui para a Avenida Visconde Nova Granada, liberando espaço lá, para que nós pudéssemos fazer uma unidade de atendimento emergencial da área psicossocial, inclusive com a internação separada. O prédio onde funciona o socorro ficaria somente para o atendimento clínico. Isso está no nosso projeto e, muito breve, deverá ser implementado. Esse daqui está sem nome, por que o posto Santa Maria só funciona até as 16? Atende também o Recanto das Rosas. É verdade. Nós temos metade das nossas unidades que funcionam até as 16, e a outra metade vai até as 20 horas. Algumas unidades ainda, o do Santa Maria especificamente, bastante acanhado, é uma área pertencente à igreja que a prefeitura aluga, e há projeto de implementação, de construção de uma nova unidade lá no Santa Maria. Na minha gestão, já procurei espaços demais, é difícil, e o prefeito está bastante empenhado em colocar uma nova unidade de saúde lá no Santa Maria, substituindo esse prédio que fica dentro da igreja. Nós temos a limitação de horário lá. E, na verdade, quase a metade das nossas unidades vai até às 16. Eu já tinha projeto de levar até às 20, o Rogério Lins, muito mais audacioso, já determinou à Secretaria de Saúde que promova estudos para que, muito breve, algumas dessas unidades, a metade ou um pouco mais, funcionem até às 20 e também aos sábados, pelo menos até às 13 horas, que possibilitaria aí, eu falei na minha palestra, ganharmos aí importantes horas a mais de atendimento. O ideal seria novas unidades e uma nova distribuição para que cada uma delas ficasse com a responsabilidade aí em torno de 20 mil, 22, 23 mil habitantes no máximo. Nós temos unidades que atendem até 40 mil. Então, não dá para ampliar a unidade ou fazer nova de imediato, vamos ganhar horas de atendimento. A terceira pergunta: qual a possibilidade da Uninove assumir o Hospital Antônio Giglio e transformar em hospital universitário? Eu confesso que não há projeto para isso, não é a intenção do governo. O Hospital Antônio Giglio hoje passa por uma extensa transformação, vem sendo reformado. Todas as semanas nós temos obras lá, novas ações. Hoje, 60%, 70% do hospital já passou por transformação e já está com outra cara, funcionamento tudo novo, bonito, moderno, equipamentos novos. Há projeto, inclusive, que o prefeito já determinou estudos para implementação de uma unidade de hemodinâmica. O Evilásio vai dizer que o Rogério Lins é maluco, mas nós temos uma grande dificuldade quando eu preciso esperar 60 dias para fazer um cateterismo numa unidade do Estado, regulada através da CROSS. Então, vamos ter que enfrentar isso, custe o que custar. Precisa cortar, precisa investir mais em saúde, vamos ter que investir. Nós teremos no Antônio Giglio, muito breve, uma hemodinâmica para cuidar desses casos específicos e também dos exames de ressonância magnética, que são de responsabilidade do Estado, mas que, infelizmente, também é bastante demorado. Então, não se pensa em transformar em hospital universitário.
Com a palavra, o doutor Evilásio. O Sandro Tibe pergunta: se a saúde do país está um caos, não seria o momento para Osasco se tornar referência? Pois bem, 337 milhões e falta tudo. Remédios, médicos, especialistas, etc. Onde está o governo da renovação? Eu pago um plano de saúde, Bradesco Saúde. Eu pago 30 mil por ano. 30 mil por ano. Eu precisei fazer uma anjo tomocoronariografia, um raio-x contrastado das coronárias, que eu fiz um teste ergométrico e deu alterado, e o plano de saúde me negou esse exame, eu fiz particular. Fui no hospital do HCO e paguei particular, dividi em 3 vezes, sem desconto para médico, para minha tranquilidade. E, para a tristeza dos meus adversários, minhas coronárias estão ótimas. Eu queria dizer o seguinte: Osasco tem uma rede aqui muito bem balanceada, bem equilibrada pelo que vimos. Tem uma unidade de saúde para um núcleo médio de 15 mil pessoas, unidade básica de saúde. Tem toda uma referência e contra-referência, maternidade, UPA, hospitais, pronto-socorros. O que Osasco gasta com saúde para 600 mil pessoas, Taboão e Embu gasta para toda a população, que é quase 300 mil, para tudo. Eu acho que aqui está um pouco acima da média para melhor. Quando falta remédio, normalmente os remédios que faltam são remédios de programas, que o governo federal não repassou, o Ministério, que o governo do Estado também não repassa, e cabe, eu não sei a realidade de cada município, eu estou falando da hierarquização das ações. Se faltar programa de medicação continuada, é atribuição do governo federal. Cabe à gestão local os medicamentos de emergência. Não pode faltar no pronto-socorro os medicamentos de atenção de emergência, mas os medicamentos de programa estão todos elencados lá nas atribuições do SUS, pactuados na comissão bipartite tripartite, e tem que vir do Ministério, passar pela Secretaria de Estadual e chegar até o município. Mas no panorama geral, como eu falei, e em referência a outros municípios, eu achei que eu não tenho nenhuma obrigação aqui de defender ninguém, nem vim aqui para defender, nem atacar. O que eu estou avaliando são números. Não é? Os números de Osasco estão acima da média dos municípios brasileiros. Obrigado pelas palavras, doutor Evilásio. Uma salva de palmas para o doutor Evilásio. Passar a palavra para o Dalmo Viana poder fazer sua resposta e as suas considerações. Bom, o Rafael Barreto Amorim, né, ele faz uma pergunta e eu vou fazer essa resposta também um pouquinho analisando o quadro que a gente tem em Guarulhos atualmente. Tá? Que é, já que a saúde de Osasco, né, obteve grandes avanços, qual é o motivo de não termos médicos especialistas? Bom, aí eu já parto exatamente para a realidade daquilo que atinge o município de Guarulhos, e isso acaba sendo quase que uma regra. Né? A gente tem uma dificuldade de contratação de especialistas em todo o serviço público de saúde. Né? Pediatria, né? Principalmente pediatria. Você tem uma falta absurda desse profissional. E aí, como eu coloquei anteriormente, esse profissional, quando ele encontra um outro município que oferece para ele uma condição um pouco melhor, ele vai. Né? E aí, o município precisa lançar mão de estratégias para ter esse profissional no seu quadro. Porque vocês puderam acompanhar também, através da mídia, né? Tem profissionais e especialidades que você não pode abrir mão de forma nenhuma. Só que, às vezes, não abrir mão
né, de algumas especialidades, e aí eu vou falar do caso específico que aconteceu com a gente lá, no caso do ambulatório da criança, que um desses médicos ele dava expediente numa rede privada, no momento que ele deveria estar no equipamento público. E isso também é reflexo da falta de profissionais especializados, né? E aí, instrumentos de controle. A população, aliás, a gestão precisa ter, como eu coloquei aqui, instrumentos de controle. E aí, uma das estratégias que você pode lançar em relação a isso. Aí, você tem problemas também com o controle social, que aí você vai fazer um processo de contratação por pessoa jurídica para que, a partir desse processo de contratação, você tenha o controle pelas horas médicas, pelas horas trabalhadas, né? Porque não é novidade e em muitos lugares a gente vê acontecer o seguinte: você faz o concurso, traz o profissional e, infelizmente, em algumas situações, o profissional dá expediente até certa hora no serviço público e parte para o serviço particular, para o serviço privado, né? Por quê? Porque é difícil você fazer esse controle. Então, a gente também precisa automatizar todo o processo também para fazer esse controle, né? E, lógico, a gente precisa ter a responsabilidade social do profissional, sabendo que, se contratado pela prefeitura, ele precisa prestar serviço naquele lugar. Eu vou dizer para vocês que a gente precisa muito, nesse momento, não só conscientizar, melhorar os instrumentos de controle, para que a gente possa, ao fazer esse processo de contratação, ter o profissional prestando o serviço ali por todo o momento em que ele foi contratado e ser pago exatamente por aquilo que ele produziu. Esse é o mecanismo. Este problema de Osasco não é o problema de Osasco, é o problema do Brasil inteiro. E isso não se resolve apenas numa canetada, tá bom? Então, mas Barueri, se a gente olhar o orçamento e o quanto aqui, a gente gasta R$ 2,60 dia por paciente. Vai olhar o número de Barueri. Especialista na AME, lá, que é estadual, não é do município. Pessoal, por gentileza, quem é para encaminhar uma... Mas nós estamos ouvindo... O hospital era obrigação do governo do Estado. Comparar Barueri está entre os 10 municípios mais ricos do Brasil, que tem 6.500 municípios. Não dá para comparar Barueri com Carapicuíba. Para minimizar o problema do Brasil, o governo federal deveria adotar uma norma de fazer uma receita só para o Brasil e distribuir per capita por cidadão, por município no Brasil. Aí tira equidade. Pessoal, eu queria agradecer o pessoal que esteve aqui presente, agradecer a todos. Nós não temos finalidade de fazer discussão, a finalidade não é fazer discussão política, é fazer uma discussão sobre o assunto. Então, mas você está... Eu fiscalizo saúde pública em Osasco há 40 anos. Só 40 anos. Né? Eu queria agradecer a presença do José Carlos Rido, pedir uma salva de palmas para ele, que participou aqui do debate. Queria agradecer o Dalmo Viana.
e queria agradecer o Evilásio Faria, né? Então, está encerrada a nossa reunião.